Toda vez que você tem um projeto novo, uma ideia nova, você quer começar alguma coisa diferente na sua vida, por onde você dá os primeiros passos? Como é que você inicia essa nova trajetória? Eu faço o seguinte, uma das coisas é buscar quem já fez, quem já chegou lá, quem já viveu aquela experiência e procurar ouvir e entender um pouco sobre as experiências dessa pessoa com relação ao tema que eu quero dar ali, começar a minha guinada nessa minha nova jornada. Nós vamos falar sobre isso hoje. O Emerson vai falar um pouco com vocês aqui a respeito de por onde começar. E fiquem atentos aí, espertos, porque essa é uma dúvida de muita gente. Muita gente tem muito medo do desconhecido, a gente não está muito preparado, né, para lidar com o desconhecido. E toda vez que surge alguma coisa diferente do padrão e da rotina daquilo que a gente já faz, sempre gera um espanto, uma grande expectativa, e muita gente trava nessa hora. Então, se você tem dúvida de por onde começar, é sobre isso que o Emerson vai falar com a gente hoje. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? Obrigado, meu amigo, pela introdução. E é isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre por onde começar, né? Seja num projeto, seja em um novo empreendimento, seja em uma nova carreira, seja uma nova fase na sua vida acadêmica, né, escolar, por onde começar, né? Ou nos esportes, se você quer praticar um esporte, um novo esporte, ou quem sabe praticar o seu primeiro esporte, por onde começar? Muitas vezes a gente está tão acostumado a reagir às situações que a gente faz da mesma forma todas as coisas das nossas vidas. A gente simplesmente vai reagindo. Eu quero começar um curso novo, ou eu vou entrar na faculdade e vou, sei lá, hoje com a facilidade de acesso ao ensino, né, você pode entrar muito relativamente fácil na universidade particular e você não precisa estudar tanto para o vestibular. Você faz uma prova relativamente facilitada e entra lá para a universidade. Não estou menosprezando aqui o ensino das universidades particulares, mas a concorrência tende a ser um pouco menor. Você entra lá, está fazendo um curso de Direito ou de Medicina, e você vai simplesmente reagindo àquilo que está sendo passado para você, seja a matéria, seja a leitura ali dos livros de Direito, e você vai reagindo. Na parte aí de exercícios, você quer se tornar um corredor, um jogador de beach tênis que está na moda, um jogador de tênis, seja lá o que for, e você já vai, pega ali, compra uma raquete, uma bola, um tênis de corrida e começa a dar as suas primeiras tacadas, os seus primeiros passos em direção àquele esporte que você quer praticar. Alguns ainda se dá o trabalho, às vezes, de pesquisar um pouquinho quem é o melhor professor, qual é a melhor academia, qual é a melhor universidade, ou então você vai começar um novo negócio, vai começar um empreendimento, uma empresa, seja lá do que for a sua empresa, e você já começa a olhar aquelas pessoas de sucesso e, se aquele cara tem sucesso nesse empreendimento, eu também posso ter, e você já se lança ali comprando equipamento, alugando escritório, de repente se trajando como aquele profissional. Isso acontece na grande maioria das vezes, né? A gente já vai reagindo, a gente quer fazer uma coisa, a gente já vai fazendo aquela coisa e vamos lá que vai dar certo. E porque nós estamos num país e numa condição ainda em que muitas pessoas que saem reagindo aparentemente dão certo, a gente acaba reagindo também a tudo isso, achando que vai dar certo. Mas, se você observar de perto, colocar uma lupa em tudo isso, não é bem assim. As pessoas que vão reagindo, simplesmente começam a fazer, nem sempre conseguem ter o sucesso. Acontece que no meio desse processo de elas começarem a fazer, elas se deparam com alguns desafios. E esse desafio que elas vão se deparando no decorrer das suas experiências, se for no exercício físico, quando ela começa a correr, quando ela começa a dar suas primeiras facadas, ela percebe que chega a um ponto que ela não vai conseguir evoluir. Por mais que ela treine, por mais que ela dê as tacadas, por mais que ela se empenhe ali no seu negócio, no seu empreendimento, elas não conseguem se desenvolver. E por que isso acontece? Acontece porque ela não mudou uma coisa antes de começar todas as outras. Algumas pessoas conseguem, nesse ponto em que as coisas travam, em que ela não consegue evoluir, fazer essa mudança. Mas muitas pessoas não entendem esse segredo que eu vou ensinar hoje aqui, isso que a gente vai revelar hoje aqui, muitas pessoas não entendem e acabam se frustrando e ficando naquele patamar em que ela se encontra por anos e anos e anos. Tem pessoas que nunca saem desse patamar, sempre estagnadas ali, podem até em um determinado momento ter uma pequena evolução, mas logo, por alguma coisa, elas voltam no mesmo patamar anterior. E, gente, isso é em tudo. Financeiro, as pessoas até têm um pequeno sucesso financeiro, mas chega a um patamar de salário, de valor que ela sabe lidar, que ela não passa daquilo. Ela até passa durante um tempo, mas logo depois ela retorna para aqueles valores, patamares que ela está acostumada a lidar. Desculpa, no esporte, a pessoa até tem um pequeno desempenho, aumenta um pouco ali o seu desempenho na academia, na corrida, ali naquele esporte, mas logo depois ela dá uma relaxada e volta àquele nível que ela está acostumada a lidar. Um outro é
na alimentação, é no empreendimento. Ele começa o empreendimento e tem um boom, estabiliza, mas depois não consegue passar para a fase seguinte. Ou até dá uma aumentada nos seus negócios, mas logo depois ele volta naquele patamar que ele consegue trabalhar melhor. No livro do T. Harv Eker, ele diz que nós temos um termostato financeiro e, na verdade, a gente tem um termostato para tudo na nossa vida. Esse termostato ele tem que estar sempre ajustado. Desculpa, por quê? Porque senão, gente, imagina, você tem um termostato, né, de temperatura que está ajustado ali em 25 graus. Se a temperatura cair naquele ambiente e o seu termostato estiver em 25 graus, logo ele vai se ajustar aos 25 graus. E o contrário também. Se a temperatura aumentar muito para 40 e o seu termostato, o seu ar-condicionado estiver em 25, logo a temperatura daquele ambiente vai voltar aos 25 graus. E é isso que acontece com a gente. Se a gente quer aquecer os nossos resultados, a gente tem que aumentar o nosso termostato. Se a gente quer diminuir em alguma área o nosso termostato, diminuir de peso, você precisa diminuir esse termostato. E aí é que vem um grande segredo. Qual é esse termostato, né, Anderson? Você já sabe do que eu estou falando, mas qual é esse termostato? O termostato é a sua mente, são os seus pensamentos, é aquilo que você tem alimentado nos seus pensamentos. Pessoas que fazem dietas que antes tinham aí sobrepeso ou até obesidade, elas mudam a dieta, fazem exercício, mas não mudam os seus pensamentos. Não é incomum essas pessoas, meses ou anos depois, voltarem para aquele mesmo peso. Pessoas que fazem cirurgias bariátricas, né, para reduzir de peso. Não é incomum que essas pessoas, anos depois, elas voltem ali a ter um corpo muito parecido com o corpo que elas tinham antes da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque elas mudaram algo físico, mudaram o hardware, mas não mudaram o software. A gente precisa alinhar o nosso software, o nosso pensamento, de acordo com aquela pessoa que a gente quer se tornar, de acordo com aquele corpo que nós queremos ter. E essa mudança de pensamento deveria ser a primeira coisa que a gente deveria buscar. Uma vez que você muda os seus pensamentos, você vai mudar o seu resultado. Uma vez que você muda os seus pensamentos em relação ao corpo que você quer ter e realmente trabalha o seu mindset, trabalha o seu pensamento de maneira a se enxergar uma pessoa magra ou uma pessoa com um corpo mais saudável, se isso realmente entra na sua cabeça, você vai conseguir mudar os seus resultados. Não adianta você reagir e mudar o exterior, porque se você não mudar o interior, os seus pensamentos, a tendência é que esse termostato ele volte naquele patamar que você sabe trabalhar, naquele patamar que é confiável, que você já tinha anteriormente. Então, gente, o grande segredo, se você não sabe por onde começar, é você mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar. O Anderson citou aí no início que a primeira coisa que ele faz, ele busca aquelas pessoas que já atingiram aqueles resultados que ele tem vontade e começa a ver o que aquelas pessoas fizeram, começa a ver como aquelas pessoas pensam, o que aquelas pessoas falam a respeito dos seus pensamentos. Se você consegue masterizar o pensamento do sucesso, o pensamento da magreza, o pensamento da alta performance nos negócios, o pensamento da alta performance no esporte, você consegue entender como aquela pessoa pensa e começa a pensar um pouco mais parecido com aquela pessoa, é o que a gente sempre fala aqui, o sucesso deixa rastro. E o sucesso aqui não é só financeiro, é naquilo que você quer realizar. É um corpo em forma que você quer, é uma saúde que você quer, é um relacionamento perfeito, ou pelo menos o mais próximo da perfeição possível, é uma empresa de sucesso, é ser um aluno exemplar, seja um pai exemplar, uma esposa exemplar, seja em qual área você entenda sucesso, primeiro passa pela mudança de pensamento. Entenda as pessoas que já chegaram lá, tente copiar as suas habilidades, os seus pensamentos. Mudando isso em primeiro lugar, você com certeza vai obter resultados diferentes. Se você não teve a oportunidade de ver esse vídeo, e de mudar isso antes de começar, você já está no meio da sua jornada, não tem problema, nunca é tarde demais. Se você entende que precisa agora, no meio da sua jornada, onde você não está conseguindo evoluir, e você começa a observar e a pensar diferente, a buscar pensamentos que colaboram para onde você quer chegar, copie pessoas, entenda como essas pessoas pensam, provavelmente você vai ter um resultado diferente do que você vem tendo até agora. Então, gente, é essa a dica, mude os seus pensamentos, mude o seu termostato, ajuste o seu termostato, que são os seus pensamentos, para aquele nível onde você quer chegar. E esse era o segredo aí que eu falei que tinha que contar hoje. Eu espero que tenha contribuído, que venha contribuir para a sua evolução. Anderson? Sem dúvida, contribuiu muito. Essa questão do termostato pode parecer um negócio banal, pode parecer uma coisa simples, é só mudar a forma de pensar. Mas, gente, mudar a forma como a gente pensa, o MCA significa isso, né? A mentalidade que leva ao comportamento, que leva às atitudes. Então, tudo aquilo em que você age, na forma como você age, está ligado à forma como você pensa. Tem, inclusive, uma aula aqui, né, Emerson, que a gente gravou já tem um tempinho, que fala bem detalhadamente aí, porque aqui o nosso tempo é corrido, mas a gente fala bem detalhadamente a respeito do hábito, né? Como são criados os hábitos, os gatilhos que disparam, que geram o hábito.
vai nessa aula, tá? Deve ser uma das primeiras, lá para trás, aqui no canal. Mas fantástico. Se você não mudar a forma como você pensa, e como é que você muda a forma como você pensa? Simplesmente pensando? Não, vai lá que tem uma aula bem completa aí falando a respeito disso, uma aula acho de 40 minutos. Aqui a gente tenta falar em 12. Então, a ideia aqui é passar a ideia, o conceito, né? Mas, perfeito. Se não mudar o pensamento, você não consegue mudar o resultado. Ou manter perenemente o resultado. Show, Emerson. Valeu, muito obrigado aí, gente. Obrigado a vocês por estarem aqui. Compartilhem, curtam, se inscrevem e não deixa de acompanhar aqui, porque o conteúdo ele é sempre uma evolução. Às vezes a gente fala do mesmo assunto de formas diferentes para que possa captar de uma forma melhor aí na tua cabeça, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais, um abraço.